é a primeira vez que vem aqui, né, Bruno? Primeira vez. Tá, a gente está começando o ano novamente com o grupo de estudos, né? Fechamos a primeira temporada ano passado, foi bem bacana. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer mais encontros, né? E aí esse ano até tinha comentado com o Mioto a gente começar em março o grupo de estudos. Mas infelizmente uma surpresa é que a professora Ana Maria está aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade de um assunto que é ao mesmo tempo polêmico, mas é muito bom de se falar, né? Eu vinha no carro conversando com a professora e para mim duas coisas que dão grande força para o Estado de controlar, que é a moeda e a educação. E é urgente que a gente tire os dois da mão do governo. Daí, professora Ana Maria, mestre em educação, boa noite. Autora do livro Educar e Libertar, a gente até apresentou aqui já outras vezes. Muito bacana. Obrigada, Fica Felipe. Boa noite para vocês. É um prazer, uma honra abrir o ano, o grupo de estudos aqui do ILJ. E eu vou falar sobre uma das coisas que Felipe falou, né, sobre o impacto do Estado, do governo em uma dessas coisas. A especialidade dele é moeda, eu vou falar sobre o Estado interferindo na educação. Eu vou falar de educação e liberdade, né? Hoje o Brasil, a gente está mais ou menos assim, né? Como Mussolini gostava. Tudo que se relaciona à educação está vinculado a decisões do Estado. Ou através dele diretamente, do MEC diretamente, ou através dos entes federativos, mas todas as decisões, desde a educação infantil até a pós-graduação, extensão, tudo tem que passar pelo Estado. Então, formação de docentes, as decisões curriculares, mais ainda agora que a gente tem foi homologada no ano passado, uma base curricular comum para todos. Então, a presença do Estado na educação está cada vez mais forte no Brasil. E isso nos custa, a gente paga um preço por isso, né? O preço em termos de dinheiro, é isso aqui, né? Um estudo da OCDE do ano passado mostra que nós estamos gastando por aluno, por ano, na graduação e na pós-graduação, ou seja, no ensino superior, no total, $11.700 por aluno por ano, né? Então, se você pensa, por exemplo, só na graduação, $10.600 por aluno por ano. Então, pensa no cara que leva 10 anos para se formar, né? Ele entra na faculdade, fica lá 10 anos, aí a gente gasta com ele $106 mil para o curso dele todo, para os 10 anos de curso. E isso dá, hoje em dia, mais ou menos, mais de $300 mil, não é isso? Então, para o cara ficar lá na faculdade 10 anos estudando, a gente vai gastar com ele mais ou menos $300 mil. Então, você junta 3 caras desses, já dá quase $1 milhão, né, de gastos com ele, né? Com a pós-graduação, que é 1.100, dá um total de $11.700 por aluno por ano. E na educação básica, 3.800, dando um total de 5,4% do PIB. A notícia pior assim, disso tudo é que um relatório do Banco Mundial do ano passado nos informou que se nós gastássemos com a educação 62% a menos, não mudaria nada. Ia ficar exatamente do jeito que o nosso desempenho não é melhorado, não fica melhor com esses 62% a mais, né? Então, isso é o custo que a gente tem em termos financeiros. E que resultado, que desempenho é esse que a gente, mesmo gastando esses 62% a mais, não melhora? Que desempenho é esse? Bem, estão fora da escola, isso é
o estudo do Todos pela Educação, também do ano passado, apesar de ter, hoje em dia, a gente ter aumentado o número de pessoas na escola, muito, assim, em relação aos últimos anos, há realmente mais gente na escola, ainda há cerca de 2,5 milhões de crianças, de jovens, fora das escolas, né? E 62% dos que abandonam são esses meninos entre 15 e 17 anos, é a galera do ensino médio, né? Tanto é que tem 41,5% deles, jovens de 19 anos, que não concluíram o ensino médio. E uma pesquisa mostra que a razão principal para essas pessoas abandonarem a escola é que elas precisam trabalhar, né? Então, quando se perguntou para essas pessoas, mas por que você abandonou a escola, você não quer concluir o ensino médio? Então elas falam, a gente precisa trabalhar e não consegue encontrar relevância no currículo que é apresentado. Além do currículo ser irrelevante, os horários fixos, quer dizer, tudo contribui para dificultar a que ele continue na escola. Então, se você pensa nisso, das dificuldades, então você pensa em violência na escola, nos custos envolvidos, então não dá para você julgar, assim, eu acho que é uma decisão até racional, né? Ele precisa trabalhar, para ele abrir mão do trabalho, está valendo a pena ficar na escola? Então, e se você pensa assim, o que é que o governo faz para tentar resolver esse problema? Vai fazer parceria com empresa para fazer estágios profissionalizantes, para envolver esses meninos? Vai flexibilizar os horários das escolas? Não, a ideia brilhante que o governo tem, não só para o ensino médio, é gastar R$1,5 bilhão para fazer escola em tempo integral. Quer dizer, o menino não tem tempo de ficar quer dizer, um turno, mas eles vão gastar dinheiro para botar lá 2 turnos, né? Obviamente não vai funcionar, né? Esses são os que estão fora da escola. Mas e os que estão dentro da escola? Está valendo a pena, né? Um estudo da Avaliação Nacional de Alfabetização mostra que 60% das crianças de 8 anos não sabem somar nem subtrair. 35% deles não conseguem escrever. 70% dos brasileiros, esses meninos que ficam na escola aqui até 15 anos, 70% deles não tem nem o nível básico de matemática. Então ele chega ali aos 15 anos, ele vê que ele não sabe nada de matemática, ele precisa trabalhar, ele sai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aprendi nada, né? Uma pesquisa da Fundação Lehman com parceiros lá deles, eles foram ver escolas que atendem preferencialmente, escolas públicas que atendem preferencialmente regiões bastante pobres, né? E eles concluíram que em 2011 havia 215 escolas nesses lugares bastante pobres que eram consideradas excelentes em 2011. Hoje em dia só tem 31. Quer dizer, os pobres ainda por cima estão cada vez tendo acesso à educação pior. Desde que o SAEB foi implantado, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, foi implantado em 90, o nível de avaliação de desempenho de matemática da escola brasileira nunca foi tão ruim. Português melhorou um pouquinho, mas ainda está muito baixo. E para mim, o pior disso aí tudo, que eu botei um país de analfabetos, é que o Índice Nacional de Alfabetismo concluiu que das pessoas que estão para concluir o ensino superior ou que concluíram o ensino superior, dessas pessoas, apenas 22% são plenamente alfabetizados. Então, aqueles caras lá que a gente está gastando aquela fortuna toda de antes lá no ensino superior, apenas 22% deles saem da universidade plenamente alfabetizados. Você já pensou que tem 78%? A gente é um país de analfabeto, de analfabetos funcionais, né? Então, esse é um pouco do retrato do que o Estado, das consequências de ter o Estado controlando toda a nossa educação. É isso aqui,
É isso aqui o resultado. Mas você pode pensar assim, mas talvez em relação a outros países a gente esteja bem, não está tão mal assim na foto. A gente não está mal, a gente está péssimo. E de mal a pior, na verdade, né? Enquanto eu fiz a comparação aqui do PISA, o PISA é um exame internacional de alunos de 15 a 16 anos e eles avaliam normalmente essas 3 áreas, leitura, ciências e matemática. Cada ano, o PISA acontece de 3 em 3 anos e a cada vez que eles fazem o exame, eles focam em uma área diferente. Então, em 2012, para você ver como a gente piorou, em 2012 éramos a 55ª nação, passamos para 59º. Ciências de 59º para 63º. Matemática, que é o nosso calcanhar de Aquiles, 58º para 66º em 2015. Esse ano tem de novo, é de 3 em 3 anos, né? São 70 países, são 70. No ranking, no geral, a gente ficou em 63º. Só tem 7 piores do que nós, dos que participam no PISA, né? E o mesmo relatório do Banco Mundial mostrou que para se manter o nível de desempenho acadêmico das escolas brasileiras, nós vamos levar 75 anos para atingir a média dos países ricos em matemática e 263 anos para atingir em leitura. Ou seja, é pior do que às vezes a gente imagina, né? E aí as pessoas, às vezes, os que gostam de falar, mas é só investir mais, é só... Porque tem os países do topo do PISA, eles têm desempenho excelente e têm educação pública. Então, o estatista gosta de falar, os educadores, os professores gostam de falar dos que estão no topo do PISA, né? Mas normalmente não falam dos que estão lá embaixo, né? No PISA. Os 7 países que se saíram pior do que o Brasil no PISA, todos eles também têm educação pública gratuita de qualidade, igual ao Brasil, né? Então, o fato de você ter educação pública não é garantia, ao contrário, é um grande empecilho de qualidade de educação. Mas isso, quem defende a educação estatal, normalmente omite, não fala desse assim. Fala de Finlândia, fala de Japão, fala de Singapura. Por que não fala de Kosovo, não fala da Argélia? Também é pública, é estatal. Obrigada. Tá. E que tal, como é que vocês acham que esses países estão ranqueados no PISA? Todos eles também de educação pública, gratuita, estatal, 3 ditaduras. Como é que vocês acham que eles estão ranqueados no PISA? Lá em cima, no meio, não participam, eles não estão ranqueados, né? Então, ditadura, educação estatal é bastante propício para a ditadura, né? Porque agora eles não prestam contas, eles não participam. Cuba é um dos países que os estatistas, os educadores adoram falar, a educação em Cuba é um sucesso, a educação em Cuba. Sucesso como? Ninguém sabe. Os únicos dados que são dados pelo Estado, né? Eles se recusam a participar de exames internacionais, né? Tá, eu estou falando então dos que não estão ranqueados, dos que se saíram pior do que o Brasil, né, no PISA, mas efetivamente tem os países bons lá em cima, né, e que tem educação pública. Então, o que será que eles têm em comum? Bem, a minha suposição era que o que fazia esses países terem esse bom desempenho no PISA são os efeitos da liberdade econômica, né? Esse mapa aqui é o mapa do Índice de Liberdade Econômica do Heritage Foundation desse ano, de 2018.
e eles dividem, eles classificam os países como livre, majoritariamente livre, moderadamente livre, majoritariamente não livre, reprimido e os não ranqueados, certo? Então, o que é que eu fiz? Eu comparei os países que estão... A minha ideia é que haveria uma correlação entre os países que estão no topo do PISA e os países bem classificados. Então, eu olhei, eu selecionei dos 70 países que participaram do PISA, 31 estão na média ou acima da média da OCDE em ciências, né, que foi o foco desse exame de 2015. Então, quer dizer, esses 31 países então, são considerados como assim, a elite da educação mundial. Então, esses 31 países que estão igual ou acima da média da OCDE. Bem, desses 31 países, 23 corresponde a 74%, eles foram classificados como livre ou majoritariamente livre. 74% deles. Né? Nenhum daqueles 7 países, Argélia, Kosovo, nenhum deles é livre ou majoritariamente livre, sendo que a Argélia é reprimido. O Brasil, obviamente, está aqui no majoritariamente não livre, embora este não seja o mapa desse ano, e eu fiz a comparação com o índice de 2015, porque o PISA foi de 2015, o Brasil já era majoritariamente não livre e a tendência tem sido de piorar o índice de liberdade econômica. Então, assim, claramente há uma correlação entre desempenho no PISA e liberdade econômica. Mas eu comparei com outros índices também. Eu fui ver competitividade global e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei os terços superiores de cada um desses índices, porque, de novo, a minha suposição é que eles estariam todos lá em cima, né? Que os que estão no topo do PISA são os mais livres, são os mais competitivos e são também onde há mais progresso, onde há maior desenvolvimento humano. Aí eu fiz aqui uma tabela, essa tabela ficou em 2 páginas. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei, como eu falei, o terço superior de cada um desses índices. O terço daqui do PISA dá 23 países. Mas aí eu não vou, assim, eu não incluí todas as tabelas, porque, por exemplo, aqui são 188 países. Aí um terço ia ser muita tabela, ia ser uma coisa comprida, mas assim, eu quero que vocês saibam que eu considerei todo o terço de cada um desses índices, né? E tem 21 países aqui no PISA que participam também dos outros índices, né? Macau e Taiwan, que não participam em todos. Então, considerando 21 países aqui, do terço superior do PISA, todos eles estão também no terço superior, tanto de competitividade global, como de liberdade econômica, como de IDH. Isso só confirma que há uma correlação entre a liberdade econômica, entre ser produtivo e ter um bom desenvolvimento humano. Bem, aí eu selecionei 2 países que normalmente os educadores e estatistas gostam de destacar, né? A Finlândia, que foi o primeiro. A Finlândia ocupa a 5ª posição no PISA e é um dos países que estão ali naquele topo superior de desenvolvimento econômico, de liberdade econômica e de IDH também, né? O que as pessoas falam normalmente da Finlândia, o Brasil pode fazer como a Finlândia, a educação na Finlândia é completamente estatal, por que o Brasil não faz igual? Por que é só gastar, botar dinheiro na educação? Não é assim. Acontece que quando o educador estatista defende a educação da Finlândia, ele omite aquela parte, ele omite ou por má fé ou por desconhecimento, que a Finlândia só consegue manter um sistema completamente estatal do nível deles, porque eles conseguiram acumular muita gordura. Eles são um país rico, né, que passou muito tempo com governos liberais e ainda hoje é
uma das economias mais abertas do mundo, né? E é assim que eles conseguiram guardar recursos, poupar, fazer uma população produtiva capaz de arcar com a carga tributária enorme que eles têm lá para manter isso aí. Ou seja, não é uma coisa factível fazer aqui no Brasil, porque nós somos pobres. Né? Nós somos pobres. Para a gente conseguir gastar como a Finlândia, a gente precisa ter poupado como a Finlândia, a gente precisava ter esses recursos para a gente poder escolher tomar esse rumo. E nós não temos. E quando você fala isso para um estadista, você quer a educação da Finlândia? Então vamos abrir a economia. Ah, não é bem assim. Né? Essa é a parte da liberdade econômica e como impactou na Finlândia. Mas tem a parte da liberdade gerencial também das escolas. Né? Até o final dos anos 90, a Finlândia não figurava dos rankings de educação. E o que aconteceu? No final dos anos 80 até o fim durante os anos 90, eles resolveram descentralizar as escolas na Finlândia. Então, as escolas elas são autônomas, elas decidem os currículos junto com as famílias, não tem um currículo, assim, existe uma base geral, bastante genérica, mas cada escola é autônoma para decidir com as famílias, que são, como eu botei ali, o foco curricular no cliente e accountability. Eles prestam contas aos alunos e às famílias e não aos burocratas. Então é essa autonomia, são os recursos humanos e financeiros, então professores extremamente bem preparados, é isso que permite o desempenho da Finlândia, certo? Um outro país menos conhecido do que a Finlândia, mas que se saiu melhor no PISA é a Estônia. Né? A Estônia é uma ex-república soviética, ocupa o 3º lugar no PISA, só está atrás de Singapura e Japão. E o sistema educacional deles também é inspirado no da Finlândia, com a seguinte diferença. Na Estônia, eles têm educação privada. Na Finlândia, toda a educação é pública, mas na Estônia eles têm educação privada. E o financiamento é do aluno, o financiamento não é das escolas. Então, o aluno recebe aquele dinheiro e ele escolhe onde ele vai estudar, se numa escola pública ou numa escola privada. Ao lado disso, há uma grande autonomia para os diretores. São os diretores que resolvem como alocar recursos. Então, os recursos, digamos, eu sou diretora, eu decido como gastar os recursos da minha escola. Eu decido quantos professores eu quero contratar, quanto eu vou pagar para cada um. Se eu quiser demitir, eu tenho autonomia para demitir, staff administrativo, tudo isso são os diretores das escolas que resolvem. Então você imagine como seria isso no Brasil, né? Um sindicato dando palpite, não pode contratar, não pode demitir, o professor tem que ser assim, tem que ser assado. Os diretores das escolas têm total autonomia para decidir. Por quê? Porque as escolas são avaliadas individualmente e ele sabe que se a escola dele não render, não tiver o desempenho desejado, ele vai perder o aluno vai para a concorrência, ou para uma escola pública ou para uma escola privada. Ele perde o aluno, ele perde o recurso. É simples assim. Então, essa concorrência cria uma situação de quase mercado, em que os alunos, as famílias, têm condição de exigir qualidade, porque senão ele sai da escola. Né? E essa que eu botei, a lição aprendida pela ex-república soviética, o fato deles terem passado por uma experiência como país comunista, ensinou a lição para eles prezam muito pela economia de mercado. Então, mesmo as escolas estatais, elas podem receber doações privadas. Há muitas empresas, por causa desse mercado, muitas empresas que decidem investir nas escolas públicas ou privadas. Isso tem causado desenvolvimentos, favorecido desenvolvimentos pedagógicos, né, de novas tecnologias pedagógicas, que é do interesse da empresa investir. Tem algumas escolas estatais estonianas, escolas técnico-vocacionais, que conseguem até 15% dos seus recursos com a venda de serviços e produtos dos seus alunos. Então, eles favorecem, eles incentivam a economia de mercado, mesmo nas escolas públicas.
E é isso que faz o sucesso desses países. Então, quando as pessoas falam assim, vamos fazer a escola igual da Estônia? Vamos fazer a escola igual da Estônia. Será que vão querer mesmo? Será que vão abrir mão do seu corporativismo, dos sindicatos para chegar a isso aí? Então a gente entende aí que além da liberdade econômica, essa liberdade gerencial curricular é muito importante na qualidade das escolas. Isso eu estou dizendo, mas não sou só eu. Um outro estudo do PISA do ano passado chegou à mesma conclusão. Quanto maior a autonomia, quanto maior a autonomia curricular e gerencial das escolas, melhor o desempenho no PISA, certo? Mas a gente sabe também que educação não é só desempenho no PISA, há outras questões envolvidas. E foi essa pesquisa que Andrew Coulson fez. Andrew Coulson era um diretor do Cato Institute. Ele compilou mais de 65 pesquisas feitas em mais de 20 países ricos, países pobres, sobre o efeito da interferência do Estado nas escolas. E ele observou oito objetivos educacionais. O primeiro é o desempenho medido por teste, mas há outros, né? A eficiência, que é o desempenho acadêmico por dólar, gasto por aluno, a satisfação dos pais, ordem e disciplina nas salas de aula, manutenção de equipamentos de escolas, os ganhos salariais após a conclusão do programa escolar, a taxa de conclusão do programa escolar e efeitos na medida de inteligência. O que ele viu, que ele observou após compilar todas essas pesquisas foi que quanto maior a interferência estatal em um sistema escolar, piores são esses índices. Quanto mais livres são as escolas, melhores são esses índices. E, assim, isso ele fez em 2009, mas a gente pode ver, no Brasil, a interferência é total. E, assim, quase todos os índices que eu conheço, a gente está péssimo. Eu não tenho informação sobre esse aqui, efeitos na medida de inteligência e ganhos após a conclusão do programa. Eu não estou dizendo que não existe a pesquisa, estou dizendo que eu não conheço. Mas no resto, desempenho acadêmico, o PISA nos mostra que a gente está péssimo, né? Eficiência, aquele dado de gastamos 62% a mais para ser, enfim, o lixo que a gente é. Ordem e disciplina, não precisa falar os casos de violência que a gente vê em sala de aula, satisfação, enfim, todos eles a gente está péssimo. Isso é um resultado direto da nossa escolha por uma educação estatal. Então, o que eu acho que cabe a nós é estimular, difundir essa ideia, essas informações do que faz, como fazer sistemas educacionais que funcionam, né? Como promover educação de qualidade, né? E assim, é bom saber que existe um grupo de pessoas que está disposto a isso. E, enfim, é isso. Perguntas?